Vou ler aí na tela, tá? Tá sem som, Vilma. Não, eu botei o som, tá com som. Tá sem som. Eu estou ouvindo a Vilma normalmente. Eu tô com som, sim. Estamos ouvindo. Agora pode? Posso Fala, ler? Vilma. Ai, que lindo texto. A Vera não está João, ela não nos está ouvindo. ouvindo o que ela está falando. Vocês estão? Estamos. Esse aqui está ligado. Espera um pouquinho. Ah, é o nosso aparelho. Fala, Alô? fala, Vilma. Posso? Fala. Eu vou ler o que está aqui, tá? Projetado. Desculpa, Vilma, é que o meu aparelho é que estava desligado. Tranquilo, tranquilo. Tá bom, então pode ler e comentar, tá bom? Pois não. Ciência 152, ciência e amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo, exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a ciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a ciência confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, pode dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Emmanuel, Xavier, Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB 7, 2006. Pode comentar? Pode. Olha, isso até me emociona, porque eu tenho tido um curso de qualidade que fala sobre justamente o que é bom e o que não é bom dentro da ciência. E eu fiquei pensando, essa guerra da Ucrânia tem mexido muito comigo, no sentido de pensar que tantos avanços dentro da ciência podem estar sendo usados de uma maneira tão catastrófica, né? Essa última bomba que eu soube que colaba o coração, que colaba o pulmão, né? O pulmão fica completamente colapsado. E eu fiquei pensando, porque eu tenho um problema pulmonar, e eu fiquei pensando, gente, que isso, né? Como que a ciência é a prova de que a ciência sem amor é toda destruição, né? A ciência sem amor é todo malefício que a Terra pode ter, porque ela tem o poder dela, não é? Ela tem o poder, ela usa o conhecimento de maneira tão negativa. E eu fiquei pensando nessa dicotomia, né, entre o bem e o mal que existe dentro da ciência. Então, ela só pode ser elevada, como diz Emmanuel aqui, né, tão bem falado, quando existe um sentimento de benevolência, quando existe o sentimento de fraternidade envolvendo
a pesquisa, envolvendo o intento. Sem ele, nada é possível, é só vaidade. Então, eu acho que nós estamos naquele momento em que a ciência, ao mesmo tempo que tem a cura para algumas doenças, tem os paliativos para outras, e tem a prevenção para outras, como essas vacinas, né, tão novas agora sendo utilizadas, né, ela pode também ter o lado tão colapsado dela, né, tão mal dela, que é o relativo às ações tão danosas ao mundo, né? Então, eu fico pensando que nesse momento é um momento de prece mesmo, de oração, para que toda a ciência que está voltada para o mal, ela seja abortada, né? Ela seja capitulada, né? Que ela não exista. Hoje eu vi uma reportagem que falava, acho que vocês viram também de manhã cedo, falando sobre um paraplégico que tem a possibilidade de andar, né? Ele teve um acidente, tem a possibilidade de andar com um dispositivo que conecta a medula, né? A parte nervosa da espinha, né? Da nossa coluna. E eu fiquei pensando, gente, que maravilhoso, né? Ele ficou tão feliz porque ele levantou o pé só um pouquinho. Então eu fiquei pensando, poxa, essa é a boa ciência, né? É a ciência que constrói, né? Indiscutivelmente. Esse momento de guerra é um momento que nos faz pensar a respeito de tudo isso, né? É isso. Tá bom, Vera, muito obrigada. só corrigindo aqui, eu corrigi aqui o capítulo 8 de Coríntios, tá? Tava 9. Tá certo. Tá bom. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, né? Isso. Tá bom. Tá certo. Então, agora nós vamos todos juntos, como se fôssemos um só, unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, elevarmos-nos ao alto, em busca desse amor puro que envolve todas as criaturas, que esse amor se estenda lá sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, desperte aqueles corações, né, como a Vilma nos lembrou aqui. Então, vamos orar. Vamos pedir a Jesus, nosso amigo maior. Aqui estamos, Senhor, reunidos em seu nome, para a nossa reunião da noite de hoje, rogando a sua inspiração, o seu amparo, nesses momentos de troca, de afeto, de amizade. Muito obrigada pela oportunidade que nos é dada, mestre querido. Nós aqui estamos unidos, estudando e rogando ao seu coração amoroso pelos nossos irmãos que sofrem naquela guerra lá na Ucrânia, que os nossos irmãos ucranianos, Senhor, eles encontrem forças e coragem para vencer o medo, para defender a sua liberdade, a sua paz. Ampare o Senhor. Ampare também os agressores que são tão necessitados, que eles despertem desse pesadelo em que penetraram, Senhor. Ampare-os, ajude-os a vencer o egoísmo, a ganância, e que eles se vejam como irmãos, que eles vejam que essa guerra é uma guerra fratricida. Que a sua paz se faça em nossos corações, Senhor Jesus. Que nós possamos, cada um de nós, que nós possamos ser verdadeiros cristãos, que saibamos amar os nossos semelhantes, que possamos ser úteis na nossa caminhada, Senhor. Ajude-nos. Nós rogamos também por aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, nos leitos de dor. Pedimos pelos profissionais da saúde, por todos, enfim, que se encontram nessa luta infinda. E pedimos, Senhor, seu amparo, a sua inspiração para a Laura, que vai trazer a mensagem da noite de hoje.
Muito obrigada, Senhor, graças a Deus. Tá bom, Laura, a palavra agora é sua, tá? Você tem a palavra de lugar. Você estava lá, agora você está aqui. Tá bom. Então, a palavra é sua. Essas coisas da informática são terríveis, Vera. Eu que o diga, né, João Emílio? Bom, gente, boa noite a todos, um grande abraço virtual, né? Estou vendo a Áurea aqui no cantinho. Oi, Áurea, que saudade! Antônio Carlos, eu vi também escrito aí, eu encontrei ele outro dia na rua, matamos a saudade também, né? A saudade está se acumulando, essa pandemia está deixando a gente muito saudosa. João Emílio, eu vou tentar apresentar, vamos ver se eu consigo. Primeiro eu aperto aqui na caixinha com setinha, né? É isso aí. Ai, meu Isso aí. Deus. Caixinha com Aí, setinha. tela inteira. Isso. Clica na tela inteira e manda compartilhar. Compartilhar. Ele não quer. Você clicou na tela inteira e ficou azul o botão? Ficou azul cancelar. Tela Ai, muito... inteira. Aí você Peraí. clica em tela 1. Ou, é isso? Ele aparece assim, tela 1. Aí você Uma clica janela. Aí Eu você tenho clica nessa janela assim, uma janela ou tela inteira? tela inteira. Tela inteira. Aí aparece uma janela escrito assim, compartilhar toda a tela. E a imagem do seu monitor. Aí você clica na imagem do seu monitor que está Lá em aparecendo. cima. Aí quando você clica nessa imagem do seu monitor, aí o botão compartilhar fica azul. Ah, ficou. Aí agora eu vou abrir Aí você, a minha... aí você aperta compartilhar, né? Ah, tá vindo, ó. Chegou aqui agora. É meio lerdinho. Aí, agora você vai abrir o seu PowerPoint e nós vamos ver, nós já estamos vendo a sua tela, tá? Está rodando. Isso. Tá bom. Conseguimos. Se eu falhar, Temos mais uma expert aqui, Vanderlei. Imagina. Bom, então vamos lá, o nosso trabalho dessa noite é o capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro o coração, pecado por pensamento ou adultério, né? Aqui estão os créditos que eu usei, Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, da terceira edição francesa, revista corrigida e modificada pelo autor em 1866, 107ª edição da FEB. Sexo e Destino, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, 16ª edição da FEB também. Consultei também a Bíblia Sagrada, edição paulina, 29ª edição, e também o Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, 27ª edição da FEB. Também consultamos o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens de 11 a 12. Então, é assim, né? Eu escolhi, né? Eu tenho esse material todo para trabalhar. Quando a gente começa a fazer uma reunião, eu primeiro leio vários livros, leio todos os livros que eu encontro o assunto. E aí eu vou tirando algumas observações, né? E quando vai chegando mais perto, é que eu começo a escrever. Então, às vezes, fica assim, repetitivo, mas eu acho que repetir essas coisas é muito bom para todos nós, né? Eu usei a passagem da mulher adúltera para me inspirar, para poder dizer o conteúdo aqui do pecado por pensamento e do adultério. Então, na passagem da mulher adúltera, eu sei que todos vocês lembram, mas eu vou dar uma recordada aqui. Então, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, puseram-na
no meio e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi pega agora mesmo apanhada em adultério. Ora, Moisés, na lei, manda apedrejar tais pessoas. Que dizes tu, pois? E diziam isso para o tentarem, a fim de o acusarem. Porém, Jesus, inclinando-se, pôs-se a escrever na terra. Continuando eles a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes: O que de vós está sem pecados, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo isto, foram se retirando, um após outro, começando pelos mais velhos. E só ficou Jesus e a mulher que estava no meio. Então Jesus levantou-se e disse-lhe: Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem eu te condenarei. Vai e não peques mais. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Bom, gente, quando a gente lê esse texto que fala de adultério, que fala de pensamento, do pecado pelo pensamento, aliás, a palavra adultério é traduzida como pecado, como tropeço, né? Imediatamente vem perguntas à nossa cabeça, né? Então, eu destaquei duas questões, dois destaques. Se a mulher foi apanhada em flagrante adultério, onde se teria escondido o adúltero também para julgamento? Será que o adultério não é uma atitude unilateral, né? Ele tem o acompanhante, o parceiro. Então, onde está esse adúltero para que ele também se apresentasse ao julgamento? O segundo destaque, que chamou bastante a minha atenção, é a forma como os escribas e fariseus apresentaram a situação a Jesus. O que eles pretendiam? Eles chegam para Jesus, né, e perguntam: o que dizes? O que dizes tu? Né? O que dizes? E Jesus, obviamente, tem duas respostas possíveis nesse caso. Se mandasse apedrejar a mulher, estaria jogando por terra todos os princípios de amor que vieram ensinar. Essa é a primeira questão. Se ele dissesse apedreja, porque é o que está na lei, vocês estão certos, né? Ele derrubaria todos os princípios que ele veio trazer de amor, de perdão, de benevolência, de indulgência, né? Esses princípios ficariam corrompidos. Se, ao contrário, ele contrariasse a lei judaica e dissesse: não apedreja a mulher, vamos salvar a vida dela, ele estaria em confronto com a lei vigente, que a lei dizia que era para os dois adúlteros serem apedrejados, né? Isso é o que dizia a lei. E se ele concordasse com um e discordasse do outro ponto de vista, ele sofreria as penalidades previstas, que eram o que os fariseus queriam, né? Era o que eles queriam, poder fazer com que ele fosse contra a lei vigente e assim eles poderiam levá-lo ao sinédrio para um julgamento. Então, esses foram os pontos que eu destaquei logo no começo, que eu gosto muito dessa passagem. E o que chama muita atenção também para a gente é que Jesus ele não define a posição, ele não condena, ele não absolve ali perante aqueles homens que estavam questionando ele não condena nem absolve, ele apenas diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, sem erro, seja o primeiro a tirar uma pedra. E a gente pergunta, cada um, quando ouviu esse questionamento, deve ter passado um filme, né, diante de seus olhos, né? Quem estaria ali sem pecados? Quem nunca teria cometido um erro, né? Ou o erro do adultério mesmo, ou o erro do pecado por pensamento. Quem deles não teria cometido alguma vez esse erro, né? Então, aqui,
no Evangelho, capítulo 10, item 11 a 13, vem a recomendação: não julgueis se não quiserdes ser julgado. Isso é muito importante para todos nós. A gente não pode estar fazendo julgamentos antes de levar aquela situação de erro que nós estamos apreciando para a nossa própria reflexão, para a nossa própria avaliação, avaliando a nós mesmos, se nós não incorremos naquele erro ou em qualquer outro erro, para que a gente se julgue com condições de julgar o próximo. Então, o Evangelho nos ensina que nós não devemos julgar os outros, nós não queremos ser julgados, né? Muitas vezes a gente questiona assim, mas a gente vê o erro e nós não podemos dizer que está errado, não podemos julgar. Será que Jesus está interditando quando a gente vê o erro? Não, no Evangelho está bem claro. Não é possível que Jesus haja proibido, se profligue, se aceite o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo feito até em termos enérgicos, né? Quando ele era enérgico diante do erro, mas ele não era enérgico diante do errado. O que quis significar que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade daqueles que censuram. Então, se nós nos colocarmos na posição de alguém que vai julgar, primeiro nós temos que ver se nós temos autoridade para isso, se nós realmente somos um exemplo de pessoa que está sempre voltado para a prática do bem. Mesmo assim, eu acho que é aquilo que o Evangelho diz para a gente. É melhor analisar todas as razões. A qualidade de julgar é uma qualidade muito importante. Quem julga é quem tem autoridade, é quem é perito naquele assunto, é quem é uma pessoa formada, no caso do juiz. E o juiz, quando faz o julgamento, ele tem à disposição dele todas as páginas do processo, todas as questões que estão envolvendo aquele acontecimento. Então, é mais conveniente que a gente não faça o julgamento para que a gente não incorra em erro muito grave, porque vai chegar um momento em que nós precisaremos de benevolência, de indulgência, no momento em que nós próprios formos submetidos ao julgamento da nossa própria consciência. Então, acho melhor a gente aguardar um bocadinho. Então, Jesus fala: atira-lhe a primeira pedra, aquele que estiver sem pecados. Então, ele vem mostrando aqui que essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que necessite para si próprio de indulgência, porque nós estamos sempre pedindo perdão, nós estamos sempre pedindo a indulgência, nós queremos que as pessoas sejam benevolentes com a situação em que nós nos encontramos, porque muitas vezes nós somos compelidos, caímos em erro ou tropeçamos na nossa jornada motivados por instabilidade, por um desequilíbrio, por uma invigilância, e logo depois nós caímos no arrependimento e nós queremos buscar a reparação e vamos pedir perdão e vamos pedir amparo, vamos pedir que haja indulgência para os nossos próprios erros. Então, a indulgência é um dever que nós temos que ter com todos. Não cabe a nós fazer o julgamento. A justiça divina vai atender a todos no momento correto, e não a gente, não cabe a gente, né? Vamos ver aqui mais um.
no pecado, no trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje, nós falamos também sobre pecado por pensamento. Então, sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza. Eu não realizei o ato errado, eu não consumei o tropeço, mas eu pensei naquele pensamento, naquele ato mau, naquela atitude incorreta. Como é que fica essa situação? Tem alguma consequência pensar alguma coisa voltada para o mal? Ah, tem sim, gente. Porque nós sabemos que tudo que nós pensamos, tudo que nós mentalizamos, nós projetamos no mundo espiritual. E esse pensamento viaja, e se nós estamos construindo um pensamento mal em relação a alguém, em relação ao outro, em relação a uma pessoa, as vibrações desse pensamento vão chegar até ele, podem trazer prejuízos muito sérios. E o mais grave ainda é que todo pensamento mal resulta da imperfeição da alma. Se o pensamento mal sai de dentro de mim, é porque dentro de mim existe o mal. Então, se eu lanço esse pensamento mal para fora, ele vai produzir efeitos, sim. E eu devo trabalhar nessa área para que isso não aconteça. Eu sei que às vezes é difícil, o pensamento vem assim rapidamente, porque eu ainda acalento as minhas próprias imperfeições, então a minha sintonia varia, né? Fica em desequilíbrio. Muitas e muitas vezes nós nos desequilibramos, é preciso que a gente fique vigilante, porque isso pode acontecer, né? Então, é preciso que a gente se ocupe para que essa imperfeição, esse pensamento mal, não fique junto de nós, né? O fato interessante é que é destacado aqui no estudo, se nós não levamos a efeito, se não leva a efeito, não é por virtude de sua vontade, mas por falta de ensejo. Então, muitas e muitas vezes, nós construímos esse pensamento mal, ele é projetado, né, no mundo espiritual, e não é por minha vontade que ele não se realiza. Às vezes é por falta de oportunidade. Eu não tive a oportunidade de concretizar esse efeito. Eu me lembrei, eu já tinha me lembrado, agora lembrei novamente de uma passagem muito interessante, que havia uma época, há muito tempo atrás, eu estava no colégio ginasial, fui aluna do colégio metropolitano, no Meier, e naquela época havia apagões. Muitos não passaram por isso, por essa experiência, mas haviam apagões. A luz era desligada, a energia elétrica era desligada em determinada hora, era uma hora certa, pontual, a luz era desligada e ficava uns 20 minutos ou meia hora, não me lembro mais, ficava um tempo desligado. E minhas colegas, elas disseram assim, nós vamos para a loja Americana, do outro lado da estação do Meier. Metropolitano era ali perto da Dias da Cruz, e elas disseram, eu vou lá para o lado de lá, vamos para a loja Americana. Eu perguntei, o que vocês vão fazer na loja Americana? Nós vamos esperar o apagão. A adolescente, bobinha, cheia de imperfeições, né? Eu vou também. Aí fui também, ficamos dentro da loja Americana, e elas dizem assim, você já fica perto do que você quiser roubar. Eu levei um susto, que é isso? Não, a gente vai roubar. E eu fui no bando. Aí a luz apagou, era para pegar o que pudesse, que tivesse ali perto. Eu fiquei muito em dúvida, e apesar de ter o ensejo, eu me constrangi, eu não tive vontade. A luz voltou, e era para cada um mostrar perante o grupo o que tinha conseguido roubar. Não tinha conseguido roubar nada, mas
fiquei muito satisfeita comigo mesma nessa ocasião. Então, às vezes, é falta de ensejo, e outra já é vontade consolidada. Eu fiquei inibida, mas eu quase tropecei. Quer dizer, não deixa de ser uma invigilância, que eu cheguei a me deslocar, ir até lá e aproveitar da bagunça das garotas que estavam se distraindo. Isso também foi, em parte, uma invigilância minha. Eu só não concretizei porque tive medo, na realidade, né? Então, isso é um problema muito interessante. Às vezes a gente não leva o efeito, mas às vezes a gente leva esse tropeço adiante. Então, nós temos 3 situações para a gente analisar em relação ao mau pensamento e à nossa atitude. Quando a gente concebe o mau pensamento, quando a gente concebe o mau pensamento e não realiza, está faltando alguma coisa aqui. Aqui está faltando uma coisa, me desculpe, tá, gente? Quando a gente concebe o mau pensamento, ainda há progresso a ser realizado. Tá bom, gente? Quando a gente concebe esse pensamento, é porque a imperfeição ainda está dentro de nós. Então, ainda há progresso a ser realizado. Quando a gente concebe a ideia, mas a repele, que foi o meu caso lá na loja americana, o progresso está em vias de se realizar. Eu ainda preciso trabalhar para nem acalentar aquela ideia, né? Pensa no mal. Quando a gente pensa no mal e se compraz com esse mal, ainda se satisfaz com isso, é porque o mal existe pleno, está com toda a força dentro de nós. Então, são essas 3 considerações. Quando concebe um mau pensamento e não o realiza, você já conseguiu avançar. Quando você concebe a ideia do mal, mas a rejeita, o progresso está em vias de se realizar. Quando pensa no mal e se compraz ainda, se satisfaz com aquilo, é porque o mal ainda está pleno dentro de cada um de nós. Espero que tenha ficado claro, tá? Foi um errinho aqui. E Deus, que é justo, que é misericordioso, que é nosso Pai, ele leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Quer dizer, Deus vai analisando a posição em que nós estamos, se nós já realizamos o progresso, se nós ainda vamos ter que fazer esforços para realizar esse progresso, ou se nós ainda estamos nos comprazendo nessa situação do mal. Então, agora eu vou analisar com vocês essa parte aqui do adultério, tá? Aprendeste que foi dito aos antigos, que é o item 5 do capítulo 8. Não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado a uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Então, ele já recomenda, não cometereis adultério. Então, aqui ele fala do adultério realizado fisicamente, e ele fala também, ele amplia essa noção do adultério, ele já nos joga naquela versão que nós já olhamos ali na frente. Só de olhar para uma mulher com mau desejo em seu coração já está cometendo o ato falho. Então, aqui o adultério, ele cresce, ele toma uma dimensão muito maior, não é, gente? Ele vai se concretizando. Então, a gente vai analisar na lei mosaica. Porque na lei mosaica, no item 6, diz: não cometereis adultério.
E no item 9, não desejais a mulher do vosso próximo. Então, aqui nós estamos vendo o adultério físico propriamente realizado, a ação teve ensejo e se realizou, e aqui no 9 nós vemos que o adultério está no pensamento, aqui é o pecado por pensamento. E Jesus está colocando isso aqui de uma maneira mais geral. Ele coloca os dois para que a gente aprecie e veja que isso vai crescendo de proporções. Por isso, como Jesus emprega o adultério num sentido mais geral. Onde é que nós vamos olhar, entender esse sentido mais geral? Hoje, então, quando a gente vê o mundo tão corrompido, né, pela materialidade, nós percebemos, né, que o adultério está presente em diversas áreas voltadas para a matéria. A adulteração de combustíveis, nós vemos a adulteração das balanças nos mercados, quando nós vamos comprar os mantimentos. Às vezes a gente compra 1 quilo, chega em casa com 800 gramas, porque a balança estava adulterada. Essa extensão do adultério nos acompanha também quando a gente fala que uma pessoa adultera o tempo, ou seja, rouba do tempo. Eu tenho que trabalhar 10 horas, mas eu roubo no tempo. Eu me lembro que antigamente era muito comum os funcionários chegarem no trabalho, tinha até músicas que falavam isso, e colocavam o paletó na cadeira. E o paletó ficava ali naquela cadeira e o funcionário saía, ia atender solicitações de seu interesse pessoal, ele saía, né? Então, se alguém perguntasse onde está o funcionário, deve estar aí, porque o paletó dele está aí na cadeira. Isso é adulterar o tempo, né? Adulterar o tempo é uma coisa muito grave, nós não temos esse direito. E nós adulteramos em relação a tudo, em relação às medidas, em relação aos padrões. A gente vê nas obras, né? Quando se adultera o concreto, o grande risco que isso apresenta para as construções, né? Então, o adultério cresce numa proporção muito grande, e é preciso que a gente encare esse tropeço com a mesma gravidade do que está sendo ensinado aqui através das leis, né? Então, Jesus empregou essa expressão por extensão, que deu uma extensão muito maior para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento ruim e toda e qualquer atitude ruim, né? No caso do adultério do casamento, é uma transgressão. O que o adultério representa para a união conjugal? É uma transgressão da regra da fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial. Você faz um contrato matrimonial, né? Tem aquelas juras que são ditas antes, né? Eu prometo, eu já esqueci, gente, eu prometo que vou ser fiel, que vou te amar, até que a morte nos separe, né? Hoje são essas as juras. Antigamente eu não sei quais eram as juras, mas a partir do momento em que era feito um contrato matrimonial, eles faziam promessas, né? Então, se você não quer mais seguir esse contrato, nós vamos nos lembrar que no Evangelho, Jesus fala da carta de repúdio. Então, se houver a carta de repúdio, cada um vai seguir seus novos rumos e não haverá a necessidade de acontecer o adultério. Porque quando acontece o adultério, essa fidelidade às promessas já foi quebrada, já não existe mais amor. Daí acontecer esse tropeço na vida, né? O adultério.
Voltando lá ao julgamento, né, quando Jesus, quando as pessoas trazem a adúltera para perto de Jesus, né, eles incitam Jesus a responder, né? O que diz a lei? A lei diz que o homem que adulterar com a mulher do seu próximo certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Isso está no Velho Testamento, está não só no Decálogo, como nós já vimos, como está também no Deuteronômio. Está no Levítico, está no Deuteronômio. O Levítico é a passagem, é o livro da Bíblia que dá a lei aos levitas. E no Deuteronômio, a repetição, a palavra Deuteronômio é 2 vezes, é repetição. E lá ele vem afirmando. E aqui a extensão do adultério é muito grande, é muito grave. Ele condena, ele dá o código aos impúdicos, sem pudor, né? O código aos impúdicos, sem pudor. E ele fala que aquele que for pego em adultério com a mulher do próximo seja punido pela morte. Assim, o adúltero como a adúltera. E ele vem dando todos os graus aqui do adultério, seja com a filha, seja com a cunhada, seja com qual pessoa for, é considerado adultério e a punição é a morte. A gente aí questiona por que o homem não estava lá presente. Nós não sabemos. Pode ser que o homem não foi pego, ou pode ser que ele escapou, ele conseguiu escapar. Mas nós também sabemos que, naquela ocasião, quando um homem adulterava com uma mulher solteira, ele estava adulterando, ele poderia ser julgado, mas se ele pagasse o dote dessa mulher solteira e a transformasse em sua esposa, ele já estava sanado o tropeço na figura dos antigos, né? Então, é uma coisa muito interessante, mas, na realidade, ambos estavam condenados à morte. Aí eu estou repetindo aqui, mais uma vez, a passagem da mulher adúltera, para que a gente passe uma peneira e veja se tem mais alguma coisa que a gente possa tirar para a nossa reflexão. Então, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, puseram-na no meio e disseram: Mestre, essa mulher foi pega agora mesmo, apanhada em adultério. Ora, Moisés, na lei, manda apedrejar tais pessoas. Que dizes tu, pois? E diziam isso para o tentarem, a fim de poderem acusar. Porém, Jesus, inclinando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Continuando eles, porém, a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes: O que de vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo isso, foram se retirando, um após outro, começando pelos mais velhos. E só ficou Jesus e a mulher que estava no meio. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem eu te condenarei. Vai e não peques mais. Então, aqui tem mais algumas coisinhas que a gente vai fazer uma observação, né? Ele escrevia na terra. Todo mundo questiona o que Jesus escrevia na terra. Eu não sei nenhum lugar que eu procurei, não vi nada que eles dizem, né? O pessoal fala que ele escrevia os pecados de cada um que estavam ali na praça, mas isso não passa de uma mera suposição. Ele simplesmente, o que é mais interessante é que
ele talvez estivesse dando o tempo exato para que cada um daqueles que estavam ali na praça fizessem uma reflexão, né? Tornou a escrever, eles estavam ali, né? E aí, quando ele solta essa observação, o que de vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Quer dizer, ele deu um tempo para que a ficha caísse, né? Cada um ficasse ali numa expectativa, ele cria uma expectativa. E aí ele joga essa colocação: quem está sem pecado? Quem de vós está sem pecado? E aí todos vão fazendo a reflexão, vão fazendo uma análise de suas atitudes, e a gente vai fazer também, nós vamos fazer também, né? Será que nós não cometemos nenhum tropeço? Será que nós não cometemos nenhum erro? Nós estamos isentos de falhas? Será que nós não tivemos também as nossas falhas, os nossos erros, né? Eu retirei daqui. Um momentinho que eu estou procurando. Aqui. Do sexo do livro Vida e Sexo. Quem não haja varado transes difíceis nas áreas do coração, no período da reencarnação em que se encontre, investiga as próprias inclinações e anseios no campo íntimo e, em sã consciência, verifica que não se acha ausente do emaranhado de conflitos que renascem do acervo de lutas sexuais da humanidade. Desses embates multimilenares, restam ainda, por feridas sangrentas no organismo da coletividade, o adultério que, de futuro, será classificado como patologia das doenças da alma, extinguindo-se, por fim, com remédio adequado, e a prostituição que reúne em si homens e mulheres que se entregam às relações sexuais mediante pago, estabelecendo mercados afetivos. Então, o convite pelo Espírito de Emmanuel, né, é que nós façamos essa análise também. Quem de nós não cometeu erros, né, na área do coração? A gente sabe das dificuldades, né, afetivas que todos nós passamos, que todos nós questionamos. E nós não mensuramos a gravidade de tudo isso, porque desses tropeços que nós cometemos na área afetiva resultam não só o adultério, como também a prostituição, porque a mulher rejeitada, a mulher que trai os votos de confiança, ela tem grandes chances de cair na prostituição. Era comum, né, lá naquela época, na Palestina, que elas ficavam sem os seus maridos, sem os provedores, e elas acabavam caindo na prostituição. E ele ainda vem falando mais, que um após outro, começando pelos mais velhos. Por que começando pelos mais velhos? Os mais velhos viveram mais, tiveram mais experiências, e dentro dessas experiências tiveram mais oportunidades de tropeçar. Isso é muito interessante. Quem viveu mais, muitas e muitas vezes, tropeçou mais vezes, né? Então, eles foram os primeiros que se retiraram, porque sabiam do seu passado, né? E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, Jesus, levantando, disse: mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então, Jesus, nem eu te condenarei. Vai e não peques mais. Outra reflexão aqui muito interessante,
que nós podemos fazer é a respeito da absolvição ou não da mulher em relação ao adultério. Nós não vemos aqui, Jesus diz, eu não te condenarei. Ele não diz, você está absolvida. Muito pelo contrário. Quando ele fala, eu não te condenarei, é que ele percebe que há um erro a ser julgado, né? Mas ele dá uma orientação muito importante para essa mulher. Ele diz, vai e não peques mais. Ele está oferecendo aí uma oportunidade a ela de fazer, de construir não só uma reflexão em cima do seu próprio erro, como também de escrever uma nova jornada. Vai e não peques mais, porque se ela incorrer novamente nesse erro, ela com certeza será novamente levada a julgamento e talvez dessa vez não haja ninguém para lhe ajudar, né? Para trazer o benefício da indulgência para ela, né? Então é muito interessante isso, que ele mexe, faz com que ela tenha uma reflexão profunda, né? E mostra a ela que ela tem ainda a oportunidade de escrever um novo caminho. Mas, diante de toda essa situação que acontece lá na praça, Jesus está ali com as pessoas que vêm à praça, mas os discípulos também estão ali assistindo tudo. E nós vemos que João faz um questionamento. Aqui está o questionamento de João. João pergunta a Jesus, por que não condenaste a meretriz? E Jesus não condenou. Mas Jesus também não absolveu. Isso não aconteceu. Eles não perceberam isso. Eu acredito que eles não perceberam isso. E Jesus procura trabalhar essa posição com João, respondendo para ele. Quais as razões em favor dessa condenação? E ele vem pontuando. Sabes o motivo por que essa mulher se prostituiu? Nenhum de nós sabe, não é dito em nenhuma obra espírita. Nenhuma obra. Ele levanta a hipótese aqui. Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ela pode ter atravessado vicissitudes. Ela pode ter sido desamparada pelo parceiro, pelo marido, se ela tivesse um marido, né? Ela pode ter... o casamento pode ter... O amor entre os casais, o casal pode ter acabado, né? E ela não recebeu a carta de repúdio. Nós não sabemos a dureza da vicissitude que ela pode ter apanhado, pode ter sofrido violência. A gente sabe que naquela ocasião a mulher podia apanhar do seu marido, né? Ela era considerada uma figura muito inferiorizada, a mulher era muito inferiorizada, então ela sofria bastante ainda, obrigada aos trabalhos físicos, trabalhos pesados, né? Então, Jesus vai questionando, ignoras o culto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Quer dizer, ela pode ter passado necessidades, pode ter passado toda a gama de necessidades, não só necessidades materiais, mas necessidades afetivas. E as tentações também chegam, batem na porta através de promessas de outros pretendentes, de outros homens, e as próprias tentações das nossas próprias imperfeições, as quais ainda acalentamos. Então, nós não sabemos. E Jesus pondera com João. Poder-se-á desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele a que se engana, a que se condena por tempo indeterminado, porque nós vamos analisar.
ela própria vai ouvir a voz da sua consciência. Ela passou por uma situação muito difícil ali na praça. Ela, por pouco, não perde a vida. Ela, por pouco, não sofre a dor das pedradas, né? Então, isso já é um tormento muito grande. A censura pública dos amigos, dos vizinhos daquela aldeia, de todos. Às vezes, assim, a censura que vem através de um olhar silenciosa, mas vem cortando, vem varando as distâncias, né? E Jesus diz: esse seu doloroso inferno é seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. Então, esse é o inferno que ela vai passar. Essa é a pena que ela vai passar, né? De estar sabendo que em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer hora, ela poderá receber um ataque, um olhar de censura, um olhar que lembre que ela foi errada, que ela tropeçou. Essa é a condenação dela. Então, eu acho que esse tormento já é suficientemente pesado para que ela carregue, né, as suas necessidades de autocorreção, né? Entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora frente a frente, frente à multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. Essa observação é muito interessante, porque quando Jesus faz esse tipo de jogo, de reflexão com todos que estavam ali, ele joga para a multidão um novo pensamento, né? E esse pensamento vai se espalhar pelo mundo todo, até os dias de hoje. Esse pensamento vai se alastrando até os dias de hoje, né? É muito interessante. Isso está no Boa Nova. Então, comenta aqui no Boa Nova: desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política dos estados. E, realmente, hoje nós já vamos vendo a organização política do Estado já permite que hoje os tropeços, os pecados, os erros sejam olhados de uma maneira diferente, já são olhados de uma maneira diferente, a todo tempo, né? Ele comenta aqui: entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inovidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. Hoje, nós já observamos no poder judiciário o abrandamento das penas, né? Nós já observamos que, graças a Deus, nós não temos a pena de morte, né? Seria um atraso para a moralidade da nossa pátria, né? Mas nós já vimos, né, que a justiça, né, a justiça do mundo, da sociedade atual, já busca, né, isolar o delinquente para que ele possa tratar as suas más inclinações e não condená-lo a penas terríveis, a penas pesadas, né? E hoje nós ainda vemos todos os juízes do mundo agindo com mais benevolência, com mais indulgência e tratando o pecador de maneira mais fraterna, né? Nós não condenemos o pecador, mas condenemos somente o pecado. O pecador deve ser acolhido,
assim que ele manifeste a culpa, o arrependimento e a busca da reparação. É um ponto muito importante. O pecador deve ser acolhido, o pecado deve ser rejeitado. E dessa forma, nós vamos acreditar sempre no bem. Acreditemos no bem, porque o bem sempre vencerá, independente da renitência do pecador. O pecador vai chegar ao seu dia em que, sem ser o julgamento público, mas sim o julgamento da sua própria consciência, porque o mal traz dor e sofrimento, e ninguém quer sofrer. O sofrimento machuca muito, maltrata muito, e vai chegar o dia em que o próprio pecador vai emergir lá do fundo das trevas onde ele se encontra, para ele buscar a luz. No dia em que ele estende os braços para buscar essa luz, é o momento de nós também o acolhermos, o momento de nós estendermos as nossas mãos para ajudá-lo. Enquanto ele ainda se compraz no erro, cabe a todos nós estar vibrando para que aquele momento certo em que ele esqueça, ele esqueça de se satisfazer, que ele pare de satisfazer-se no erro e busque a luz que certamente está lá no fundo dele, porque nós quando reencarnamos, nós trazemos da nossa bagagem os talentos, nós trazemos as nossas virtudes. Então, um dia ele vai perceber que dentro dele brilha uma pequena luzinha, e aí é o momento da gente ajudá-lo, estimulá-lo para que ele consiga, tenha forças de subir e alcançar, né, a redenção também. Então, acreditemos sempre que o bem vai vencer, o mal nunca prevalece. Foi essas observações que eu trouxe para vocês, eu espero que tenha atingido a todos vocês e que vocês também possam fazer reflexões, mesmo após o fim da nossa conversinha aqui. Muito obrigado e até breve.